Como eu disse no início deste culto, o tema desta noite é o cristão e os seus relacionamentos. Nós vivemos em um mundo em que ser bom, confiar, amar, perdoar, se não está em desuso, está muito difícil de ser praticado. E muitas vezes aqueles que o praticam o faz com desconfiança, não faz com confiança, não faz na sua essência total, não faz com toda a dedicação, sempre faz algo com o pé atrás. Por quê, irmãos? Porque este mundo está cada dia mais mal. Porque muitas vezes nós como cristãos, mesmo estando fora deste mundo, acabamos sendo levados ou impactados por aquilo que acontece no mundo. Essa é a infeliz verdade, o qual nós vemos tanta violência, tanta maldade, e cada dia mais fica difícil para nós, para nos defendermos, para nos resguardarmos. Mas como igreja de Cristo, como servos de Deus, nós devemos andar na contramão deste mundo. Porque aquilo que o mundo faz, e nós estamos vendo cada dia mais isso sendo praticado pelas pessoas, é o egoísmo, é o ódio, é a desconfiança, é a falta de amor. E como crentes em Cristo Jesus, como servos de Deus, nós temos exatamente que ir na contramão do mundo. É difícil, irmãos. É doloroso às vezes, é complicado. Mas este caminho que nós escolhemos para a nossa vida, ele nunca foi fácil e nunca será fácil. Para tudo que nós precisamos fazer neste mundo, nós precisamos crer no poder de Deus, na atuação de Deus na nossa vida, para que a gente consiga realizar as coisas. Se você vai procurar um emprego, se você vai negociar alguma coisa, se você vai para o teu trabalho, se simplesmente você sai de casa e quer voltar com saúde, o que é que você precisa? Do poder de Deus se manifestando na sua vida. E para nós falarmos sobre relacionamento, e mais do que falarmos, vivermos um relacionamento de acordo com aquilo que é o projeto de Deus, que é a direção e o ensinamento de Cristo, como nós vimos durante todo este culto, nas leituras que nós fizemos, é necessário o poder de Deus manifestando na nossa vida, irmãos, porque precisamos do Senhor nos capacitando. E aí nós cremos no poder de Deus para muitas coisas. Cremos no poder de Deus para que milagres ocorram na nossa vida. Cremos no poder de Deus abrindo portas de emprego. Mas devemos crer no poder de Deus para servirmos também a Ele de acordo com aquilo que é o projeto dEle, de acordo com aquilo que é a vontade dEle. Servimos a um Deus também que é o Deus que tudo provê para a nossa vida. Aquilo que nós necessitamos, Ele atua sobre a nossa vida. Então, esse Deus que tudo sabe, esse Deus que nos capacita, Ele também faz isso para que nós sejamos praticantes da boa obra dEle. E uma coisa que faz parte da boa obra dEle é relacionamentos. Temos que acreditar, queridos, que através da fé, e sob a supervisão do Espírito Santo de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, nós podemos colocar em prática aquilo que Jesus nos orienta. Volto a falar, não estou dizendo que é fácil, irmãos, mas quando temos a presença de Deus na nossa vida, nós conseguimos fazer aquilo que Cristo nos ensinou com relação a relacionamentos. Como já disse, queridos, algumas vezes, relacionamento, ele é um assunto que não fica em segundo plano na palavra de Deus. A todo instante, a palavra de Deus, ela trata sobre relacionamento, mas é o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com as outras pessoas, porque as duas coisas, elas têm que andar juntas, elas não têm como andar separado. Você deve cuidar de uma coisa, mas deve cuidar da outra também. Por isso, devemos cuidar de ter um bom relacionamento com Deus, fazer isso sim, mas o sucesso
E o fracasso neste objetivo, ele refletirá se nós temos sucesso ou fracasso no nosso relacionamento interpessoal. Se você tem um relacionamento bom com Deus, se você vive aquilo que o Senhor pede, você vive uma vida de poder, de autoridade, de comunhão com o Senhor, você consegue ter os relacionamentos positivos. Você consegue lidar com as outras pessoas. E aí é quando muitas vezes a pessoa olha e vai falar assim, mas a vida é tão difícil, as pessoas são tão difíceis, sim. E muitas vezes elas não vão mudar. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo de Deus, Deus vai te capacitando a trabalhar muita coisa na tua vida. E é isso que nós precisamos ver, irmãos. É isso que nós estaremos vendo nesta noite. Não há como separar o relacionamento com Deus do relacionamento com as pessoas. As coisas caminham junto, irmãos. Não pense você que, por ser crente, você só tem que se preocupar com o teu relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Então não existe outro caminho. Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. E nós já temos tratado muito sobre o nosso relacionamento com Deus, continuaremos a falar muito disso, mas para esta noite, Deus trouxe ao meu coração que precisava trazer para a igreja a questão do relacionamento interpessoal. Por isso, nós estaremos utilizando a palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, versículo 32 ao 38. Lucas, capítulo 6, versículo 32 ao 38, a palavra do Senhor nos traz a seguinte mensagem: se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amantíssimo Deus, que seja o Senhor ministrando ao nosso coração, que possamos tirar belo proveito, ó Deus, desta palavra sua, dessa bendita palavra, e que possamos crescer nos nossos relacionamentos, crescer na graça, no conhecimento da tua palavra, crescer na prática do teu evangelho. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, do versículo 32 ao 36, Jesus ele fala do relacionamento com o próximo, ele está falando do amor ao próximo, mas não aquele próximo que é agradável, não é aquele próximo que a gente quer viver abraçado, não é aquele próximo que a gente quer todo dia em casa, não é aquele próximo que a gente quer ligar todo dia. Mas Jesus está falando daquele próximo que é difícil de tolerar. Ele está falando daquele próximo que nós não ansiamos encontrar com ele. Ele está falando a respeito das pessoas que muitas vezes não é do nosso agrado. Jesus está tratando do amor que carece sacrifício e não o amor que é fácil. Porque ele fala, este amor até os ímpios fazem. Este amor até as pessoas que têm ódio no coração fazem. É muito simples, basta a outra pessoa devolver o teu amor. Mas ele está falando para que nós tenhamos um amor que é um amor de esforço.
e é um amor de luta interna, porque não faz parte da nossa natureza. Queremos conviver com pessoas que é agradável, que concordam conosco, que têm o mesmo pensamento, que têm afinidade conosco. Na verdade, a grande dificuldade em praticar o amor cristão está numa palavra que nós falamos que está lá no mundo: o egoísmo. O egoísmo faz parte deste mundo. Não é à toa que existe tanto roubo, tanto assalto, tanto sequestro. Mas esse egoísmo, ele se alastra pela sociedade. E, infelizmente, ele tem adentrado nos ramos religiosos. Ele tem adentrado dentro da igreja, dentro do meio evangélico. E, infelizmente, nós não temos tomado atitude para bloquear, para conter o seu avanço. E esta atitude não é com relação simplesmente eu ficar vigiando ao meu irmão, mas é com relação à minha vida, à nossa vida. O que adianta você tomar conta de uma pessoa, da vida da pessoa, que ela faz, o que ela deixa de fazer, se você não tem o controle sobre as ações dela? Precisamos estar atentos àquilo que nós somos ou temos deixado de ser. Queridos, não é possível amar com o amor que Jesus ensina, se este amor não for o amor doador. Não, o amor que Jesus nos pede é um amor que você entrega sem esperar receber. É fácil? Não é. Queremos sempre algo em troca. Mas Jesus, ele orienta a não pensar nos relacionamentos com interesse. Se você tiver dúvida, volte lá no texto e releia o texto. É isso que ele está falando. Eu não posso amar com um desejo simplesmente de contrapartidas vantajosas para mim. Ou seja, um amor que não seja um reflexo da manifestação da graça divina na nossa vida não deve ser praticado pelo cristão. Aquilo que nós recebemos de Deus, a graça, a misericórdia, é este amor que o Senhor pede que nós venhamos colocar em prática. É este amor que nós recebemos, que Ele fala: doe, entregue, use, coloque em prática. O amor que Jesus pede que pratiquemos, irmãos, é o amor ágape, absolutamente desinteressado. Eu nem sei se eu vou receber de volta. Eu nem sei se eu vou receber uma paga por aquilo que eu estou entregando. E o exemplo que ele nos dá é um exemplo difícil de ser colocado em prática. Para o judeu, aquilo que envolvia questões monetárias, questões de comércio, isso era algo difícil de colocar em prática. E ele utiliza a questão do dinheiro. Olha, dá um dinheiro para aquele que necessita, você estará emprestando, mas quando você fizer isso, você fará sem uma expectativa de uma restituição do teu dinheiro. Nos dias de hoje está mais difícil ainda, né? Empresta um dinheiro aí, você emprestar, Dilane falou que empresta, sem querer, sem ter qualquer expectativa e sem ter isso em mente, eu vou receber, simplesmente te empresto. Mas Jesus, ele está indo além, irmãos. A questão aqui não é questão de, que Jesus está falando, não é questão de prática monetária, não é questão de relacionamento financeiro. Jesus está falando algo que para nós também é complicado a gente abrir mão, que é precioso para nós. A gente peneira, a gente escolhe e a gente esmiuça bem a quem nós vamos entregar aquilo que nos é valioso. E não é o dinheiro, é o nosso amor. Quando você vai entregar o teu amor, você escolhe bem para quem você vai dar. Você não dá para qualquer um. Estou mentindo? Você não dá para qualquer um. Mas o que Jesus está nos pedindo, irmãos, é exatamente aquilo que a gente vai entregar para a pessoa, a gente vai dedicar à pessoa,
a gente vai deixar à disposição da pessoa, mas eu não tenho nada para receber, não tenho expectativa para receber, estou dando porque faz parte de mim, estou dando porque eu tenho, estou dando porque não vai me fazer falta. Não é assim que quando você empresta alguma coisa, né? Pelo menos deveria ser assim. Se você vai emprestar, empresta 10 reais, estou emprestando 10 reais, esses 10 reais não vai me fazer falta. Você não fala para a pessoa, mas não vai fazer falta. Se ela não pagou, não devolveu, você está tranquilo ali. O amor de Deus transborda sobre a nossa vida. Amém? O amor de Deus nunca faltará na tua vida. Então você pode dar. Porque você tem algo que não é teu, mas é Deus que te deu. Então você, cheio deste amor de Deus, você vai conceder ele às pessoas que precisam. Jesus diz que as pessoas que compreendem esse ensino, ele fala que as pessoas que praticam esse ensino receberão um grande galardão e será presenteado com a suprema nobreza da filiação divina. Ele será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Para tanto, irmãos, precisamos distanciar a nossa vida, aquilo que nós temos, a nossa prática de amar, daquilo que é a nossa natureza. Porque na nossa natureza a gente quer se defender, a gente quer se resguardar. Na nossa natureza nós temos um coração machucado por aquilo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Na nossa natureza nós somos reflexo de uma vida maltratada às vezes, por causa de pessoas que deveriam proteger, que deveriam amar, ou até por causa do mundo. E a gente vai viver sempre na expectativa de lidar novamente com este mal, sempre nos preparando para revidar na mesma moeda. Eis a estratégia de Satanás. Ele te fere, ele te machuca, ele levanta pessoas mais para fazer você sofrer, para que você revide ou para que você não pratique o amor, para que você viva na maldade. Mas como servos de Deus, nós somos pessoas libertas. Como servos de Deus, Satanás, ele não pode marcar mais a nossa vida, porque a partir do instante que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos a presença de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus. Sabemos que existem muitos aproveitadores, irmãos, da maldade, da bondade humana. Sabemos, irmãos, que existem muitas pessoas que se aproveitam da bondade alheia. E nós precisamos de sabedoria de Deus para lidar com essas coisas. Nós precisamos da presença de Deus, da inteligência, da habilidade do Senhor para tratar as pessoas, para nos relacionar com as pessoas. E tudo que nós precisamos, irmãos, isso vai vir do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Não tem um ser melhor, que trate melhor, que sabe lidar melhor com o relacionamento do que Deus. Não tem ninguém mais complicado do que eu. Não tem ninguém mais complicado que nenhum de nós, irmãos. Somos pessoas complicadas. E como Deus se relaciona conosco? E por isso Jesus, ele vem trazendo toda uma orientação a respeito de como devemos nos relacionar. Agora, cabe a nós colocar em prática ou não, acreditar, ter fé ou não. E aí o Senhor vai nos dar sabedoria para que nós venhamos saber como nos comportar diante daquela pessoa maliciosa, diante daquela pessoa maldosa. Ninguém está falando aqui para você ser bobo. Ninguém está falando aqui para você ser capacho de ninguém. Mas estou falando para você viver o amor de Deus, para você colocar em prática o amor de Deus. E esta presença de Deus na sua vida vai te ajudar a evitar o mal se aproveitando de você. Evitar o mal te marcando.
e impedindo de você dar continuidade em ajudar outra pessoa, em amar outra pessoa. Você romper aquela corrente de maldade que veio até a tua vida e você amar o teu próximo como a ti mesmo. E isso vem do Senhor, irmãos. O que o inimigo da nossa alma quer, o que Satanás quer, é te ferir, te corromper, para que você não leve adiante os projetos de Deus, os planos de Deus. Mas tudo isso você só vai alcançar, você só vai conseguir colocar em prática, se você buscar a presença de Deus, se você buscar a capacitação em Deus. Não temos condições, irmãos, em nós mesmos, de colocar tudo isso em prática, de conciliar a autopreservação, o amor doador e o cumprimento da palavra de Deus. Para a gente é complicado, irmãos. Se a gente ficar planejando que eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, esse eu vou fazer, isso eu não faço. Por isso precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem vai nos capacitar a fazer aquilo que normalmente nós não temos essa capacidade para fazer. Por isso se torna essencial sempre lembrarmos que tudo que nós precisamos, irmãos, para amar, para tratar os nossos relacionamentos, é do poder de Deus se manifestando na nossa vida. É do sustento de Deus, é da providência de Deus. E de forma nenhuma podemos nos fechar, podemos deixar de compreender e respeitar e amar o nosso semelhante. Até mesmo aqueles que não gostam de nós. Até mesmo aquelas pessoas que nós tivemos atritos, nós devemos buscar no Senhor forças para colocar a palavra de Deus em prática. Precisamos aprender a nos comportar como Jesus nos ensinou, irmãos, porque ser cristão é praticar aquilo que Cristo ensina. Deus, Ele agiu assim para conosco, com amor, com graça. Precisamos aprender a amar, inclusive, aqueles que têm comportamentos, intenções e ações que não agradam a nós. Precisamos aprender a separar o pecado do pecador. É fácil? Não é, mas mais uma vez precisamos de quê? De quê? De quê, irmãos? Do Espírito Santo. Precisamos do poder de Deus na nossa vida. Algo que é fácil na teoria, mas na prática é complicado. Por isso necessitamos de recursos que venham do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 37 ao 38, eu vejo algo mais do que um ensinamento, mas uma dica para que o ensino anterior ele seja colocado em prática. Devemos ter cuidado com o espírito julgador, irmãos. Porque muitas vezes é isso que complica os nossos relacionamentos. É quando nós condenamos a pessoa por medo, condenamos a pessoa por raiva, por conceitos pré-estabelecidos, condenamos por inveja. Então aqui Jesus não se refere a todos os tipos também, irmãos, ele não se refere a todos os tipos de julgamento. Há julgamentos que são necessários. Por exemplo, um professor, ele precisa julgar os seus alunos, não é? Ele tem que fazer julgamento, tem que fazer juízo dos seus alunos. Os pais, eles têm que fazer um julgamento do comportamento dos seus filhos. Isso é necessário. Os responsáveis, ele tem que olhar essas pessoas e ver os seus comportamentos e fazer juízo a respeito disso. Isso é importante. Da mesma forma, por exemplo, um chefe, um patrão, ele tem que fazer isso com relação aos seus funcionários. E tudo isso é para proveito, irmãos. Eu lembro de um fato lá na empresa, o meu antigo chefe, ele contava isso, que existia um rapaz que ele sempre reclamava muito que o chefe ficava muito pegando no pé dele. E o chefe, toda hora que ia até ele, estava sentado, estava descansando, dificilmente ele estava trabalhando, e o chefe sempre falando com ele: olha, para com isso, levanta. Se não tem nada para fazer, vai ficar perto de alguma peça, mas não fica sentado, sempre tem passando gerente, sempre está passando diretor aí, evita essa coisa. E ele sempre reclamando que o chefe reclamava dele, ficava fazendo o juízo dele, achando que ele não trabalhava, até que chegou um belo de um dia, e
O chefe chamou ele e falou: olha, eu tenho uma notícia boa e uma melhor ainda. Aí ele: é mesmo? Qual é? Você não precisa mais se cansar dentro da empresa. Está demitido. Algum gerente passou, viu alguma coisa que não gostou mais de uma vez e mandou ele embora. Por isso, queridos, a questão, às vezes, do julgamento, ele é necessário. É quando você faz isso com cuidado, você faz isso com zelo, você faz isso porque você ama. Você não faz por maldade, você não faz para denegrir a outra pessoa, você não faz para que a outra pessoa se sinta menor diante da tua presença. Esse tipo de julgamento, ele ocorre muitas vezes para ajudar, para abençoar. Então ele se torna necessário, ele é edificante. E ele traz crescimento, porque há sinceridade, há uma motivação sincera de amor. Agora, o julgamento que Jesus condena é aquele malicioso. É aquele que a pessoa olha para outra pessoa e já faz juízo dela simplesmente para diminuir ela, para ela se sentir mal. Ao invés de tentar construir, está tentando destruir. Ao invés de tentar ajudar ela, está tentando prejudicar ela. Faz um julgamento por ciúme, faz um julgamento por inveja, faz um julgamento simplesmente por pura maldade, ou até mesmo por falta de afinidade. Eu tenho muita afinidade com Paulo, mas de repente eu não tenho com Ciclano. E aí, como eu não gosto muito do Ciclano, ou não gosto do comportamento dele, toda hora que ele faz alguma coisa, eu meto malha nele. Toda hora, nada que ele faz serve para mim, nada presta. Sabe quem está sendo prejudicado? Sou eu, o julgador. Porque a palavra de Deus, ela fala que a mesma medida que eu uso, o Senhor usará para mim. Há muitos que julgam com ódio, irmãos. Há muitos que julgam com maldade. E Jesus está falando para que a gente não faça isso. Se você pratica a misericórdia, Jesus promete que você receberá a mesma medida de misericórdia. Se você é paciente, você precisa ser paciente com o teu irmão, precisa ser paciente com as pessoas do teu relacionamento, porque as pessoas têm tempo diferente, forma diferente. Então, Jesus está falando que da mesma forma que eu pratico, se eu pratico misericórdia com as pessoas, o Senhor estará fazendo isso com a minha vida, e Ele estará dando uma medida recalcada, sacudida e transbordante, ou seja, Jesus pega todas essas bênçãos, coloca sobre esta botija aqui e dá uma sacudida, ó, já entrou bênção? Cabe mais. Entrou bênção? Cabe mais. Bate um pouquinho? Cabe mais. E o Senhor vai te abençoando. O que é necessário então, irmãos, para vivermos um bom relacionamento? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso? Os frutos do Espírito. É necessário você desenvolver na sua vida atitudes para bons relacionamentos. E atitudes para bons relacionamentos são os frutos do Espírito. Qual o Espírito? Do mal, maligno, de Satanás? Não, de Deus. E aí, quando você está gerando fruto do Espírito nos teus relacionamentos, esses frutos vão brotando, vão trazendo tudo aquilo que é necessário. Você tem um relacionamento sadio, você tem um relacionamento gostoso, você tem um relacionamento que foi cultivado. E este relacionamento vai gerar benefícios para a vida da outra pessoa, mas também para a tua vida. Vai trazer benefício para a sua casa, vai trazer benefício para a tua igreja, vai trazer benefício para a tua sociedade. Não adianta, por exemplo, ser um excelente obreiro, ser um tremendo de evangelista, um grande pregador, um grande instrumentista, um grande levita, se você não coloca em prática, nos seus relacionamentos, os frutos do Espírito.
É necessário fazer com que outras pessoas nos ouçam, irmãos, para alertá-las, corrigi-las. Mas para isso precisamos de um julgamento sem ira, sem revolta, sem mágoa. E para nós ajudarmos essa pessoa, nós vamos fazer como Cristo fez, como Ele nos ensinou. Para qualquer relacionamento é necessário, portanto, ter tato, porque Jesus tinha tato com as outras pessoas. E sabe o que significa ter tato no relacionamento? É eu sentir a outra pessoa, é eu saber até onde eu vou, até onde eu posso ir. Com a Paula eu posso falar mais duro, mas com a Kátia de repente não. Eu tenho capacidade de absorver certas coisas, mas fulano não tem. Então eu estou tendo ali a consciência de que eu não posso chegar e derramar tudo na vida da outra pessoa. Ah, você tem que ser assim. Ah, você não faz isso. E você não é desse jeito. Eu tenho que ter tato, eu tenho que conhecer a outra pessoa, saber. Cada uma tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de ser. E eu tenho que compreender, querido. Porque senão isso volta para mim. Eu devo saber o que eu devo falar, como falar, quando falar, por exemplo. Ser ofensivo, desrespeitoso, impaciente, intolerante, preconceituoso, nos levará ao fracasso do relacionamento. Jesus, ele ia na contramão disso, irmãos. Ele pega aquela mulher que ninguém queria perto. Ele pega uma prostituta, ele pega um ladrão, ele pega um traidor e ele traz para perto de si. Para quê? Para que ele pudesse transformar a vida da outra pessoa, para que ele pudesse influenciar a vida da outra pessoa. Ela não está aqui, mas eu vou falar. Os irmãos conheciam, né, o nosso vizinho, o antigo proprietário do imóvel, uma pessoa difícil, né? Difícil. Fácil, Paulo? Não era, difícil. Aprontou algumas conosco, como igreja, mas em nenhum momento nós maltratamos. E aí, aquela ação dele, de revolta, de não querer, de falar mal, de jogar marimbondo, de fazer fumaça, tudo isso foi quebrando, tudo isso foi sendo quebrado. Por quê, irmãos? Porque nós não dávamos na mesma moeda. Um grande exemplo eu vi de Sheila. Sheila chegava ali, conversava com ele, tratava como se nada pudesse, e às vezes eu pegava ele conversando assim, e gostava de conversar. Isso foi quebrantando o coração dele. Quando ele mais precisou, que faltou luz ali, o que a gente fez? Não, precisa não. A gente foi lá, conversou com a igreja foi, não, pode usar a luz da igreja. É isso que é um relacionamento transformador, querido. Então, se você não tem no seu ambiente familiar alguém comprometido com Deus, é a tua vida, o teu relacionamento com ela que vai transformar ela. Não é simplesmente você revoltado, não é simplesmente você pagando na mesma moeda, não é simplesmente você maltratando. Você ganha com o exemplo de Cristo, irmão, porque você é um servo de Deus, é um servo de Cristo. Então você deve fazer aquilo que Cristo ensinou. Se não fizermos assim, irmãos, se não perdoarmos as pessoas, se não tratarmos ela com amor, não seremos aceitos por Deus. Esta é a grande verdade, irmãos. Se você não consegue perdoar, a palavra de Deus te garante, irmão, você não será perdoado. Então eu preciso trabalhar isso na minha vida. Veja quão importante é este assunto, portanto, irmãos. Aquilo que iniciou a mensagem, você achando, mas vai falar de relacionamento, porque isso é reino, irmãos. Isso é se preparar para o reino. Se alguém ama e quer ver Deus Pai no céu, ele tem que amar o seu próximo aqui na terra. Ele tem que tratar os seus relacionamentos. Talvez você esteja pensando e se justificando, mas fulano é tão difícil, mas ciclano é tão complicado.
Ah, Beltrano é muito agitado. Já outro, fulano é muito parado. Você vai olhar para o coitado ali e vai falar, mas que pessoa impaciente. Vai olhar para o outro e vai falar, mas esse é paciente demais. E aí a gente vai, irmãos, vai criticando, esse aí é todo dado, é extrovertido, amigo de todo mundo. Já o outro é todo fechado, não fala com ninguém, é rabugento. E aí esse espírito julgador entra na nossa vida e a gente vai perdendo contato, intimidade com Deus. Porque a gente está perdendo intimidade com o nosso irmãozinho, com a nossa irmãzinha, com o nosso familiar, que é difícil de lidar. Então Jesus está pedindo para nós, olha, trate isso. O interessante, irmãos, é que ao vir à terra, Jesus ele sai de um ambiente de santidade para viver entre nós, pecadores. Então ele não escolhe pessoas bonzinhas, senão ele estaria ainda no céu. Ele não teria vindo à terra, irmãos, mas ele sai do teu trono de glória e vem até nós, habita entre nós, e aí ele oferta amor, ele oferta graça, ele oferta misericórdia, e parte da humanidade oferece para ele ódio, injustiça e morte, mas ele não deixou em nenhum momento de oferecer aquilo que ele tinha de melhor. Jesus é um exemplo para nós, irmãos. Ele se entregou pelos seus amigos. Ele se entregou por aqueles que acreditavam nele. Ele se entregou, porém, também pelos seus inimigos, por aqueles que não acreditavam nele. Mas Jesus ele estava atento a cada oportunidade para conquistar esses corações. Temos que ter em mente que a salvação que nos foi ofertada, irmãos, só foi possível porque Deus olhou para cada um de nós com grande amor, quando ainda éramos pecadores. Temos que ter em mente, irmãos, que esta salvação ela foi ofertada e só foi possível porque Deus olhou para nós com grande amor, quando ainda éramos falhos em amá-lo. Então, o que Jesus está pedindo para nós, irmãos, nós precisamos sim da ação de Deus na nossa vida. Ele acreditou para nós a salvação, quando ainda éramos devedores. Ele nos deu livramentos, bênção, e não esperou de nós uma retribuição que não fosse simplesmente reconhecida. Ele esperou por cada um de nós, irmãos, não com impaciência, mas com paciência. Ele observou a gente indo muito longe, mas ainda assim confiou no nosso retorno. Ele viu do seu trono de glória e graça pessoas ingratas e más, mas ele foi misericordioso. Quando nós merecíamos castigo, ele nos deu a bênção da salvação. Seja você marido ou esposo, seja você pai ou mãe, seja você filho, seja você líder ou liderado, a sua reação, a sua maneira de lidar com as pessoas, tudo isso será acreditado ou cobrado de você na eternidade. No dia do juízo, o Senhor estará cobrando isso da tua vida. Então não há desculpa para você ser temperamental, não há desculpa para você ser explosivo, não há desculpa para você ser impaciente, não há desculpa qualquer para qualquer outro defeito que prejudica o seu relacionamento. Não adianta você ficar se desculpando quando você prejudica a outra pessoa emocionalmente. Quando você não ajuda, não oferta para ela algo que ela possa crescer. Quando você não coloca esses defeitos seus diante de Deus, pedindo para Ele te tratar, você está pecando. Porque você sabe aquilo que atrapalha os teus relacionamentos. Você é impaciente, você é temperamental, você é uma pessoa estourada, mas não faz nada para que isso mude na tua vida. Você está pecando.
Não pense você que conversão é simplesmente deixar de aderir à festa de carnaval. Não pense você que ser cristão é simplesmente mudar o seu repertório musical. Não fique pensando que deixar de participar de certos ambientes, simplesmente você se tornou um cristão. Queridos, conversão envolve mudança. Envolve mudança de temperamento. Envolve mudança da maneira de lidar com as outras pessoas. Envolve mudança do posicionamento com relação a outras pessoas. Nos relacionamentos com Deus e com o próximo. Tudo isso faz parte da conversão, irmãos. É Deus trabalhando no nosso coração, porque antes éramos inimigos de Deus, e agora nos tornamos amigos do Senhor. Isso faz parte da conversão. Da mesma forma, antes você odiava todo mundo, mas agora você tem o amor de Cristo no teu coração. Você consegue perdoar, você consegue amar, e isso é conversão. Então, se tem algo que prejudica no alcance desse objetivo, isto precisa ser tratado. Se você não fizer o que Deus te orienta, se você não for cuidadoso, se você não cultivar um bom relacionamento dentro da sua casa, um bom relacionamento com seus irmãos da igreja, um bom relacionamento com líderes e liderados, um bom relacionamento na sociedade, a palavra de Deus fala que você está pecando, irmãos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, portanto comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. E você sabe fazer o bem porque o Espírito Santo de Deus te orienta a isso. Deus irá julgar este mundo, sim, irá julgar os pecadores, mas nós seremos os primeiros a serem julgados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Por fim, querido, você será cobrado se com as suas ações ou palavras você afastar alguém da presença de Deus. E pouco se importou com a consequência disso. Estamos aqui para testemunhar a respeito de quem, irmãos? De quem? De Jesus Cristo. Porque somos seguidores de Cristo. Se somos seguidores de Cristo, somos praticantes do cristianismo. Então, meu querido, se você tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, por causa dos seus traumas, por causa do seu temperamento, este é o momento de você pedir a Deus. O último texto desta noite, Tiago 1,5 diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Feche seus olhos e clame a Deus. Servir aos meus
Que Deus nos capacite a colocar esta bendita palavra em prática na nossa vida. Queridos, eu quero só terminar este culto falando quão difícil é a gente colocar em prática isso, porque é difícil a gente falar disso. Essa mensagem está pronta há mais de um mês. Quando chegou na sexta-feira, olhei para a mensagem e Deus falou: está faltando. Passei o dia de sábado todo em cima dessa mensagem, com a mensagem pronta, irmãos, com a mensagem pronta. Se é difícil a gente falar, imagine praticar. Mas em tudo isso, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Ele há de nos capacitar a vencer as nossas limitações, para nos aproximarmos mais de Deus e verdadeiramente sermos testemunhas de Cristo aqui na terra. Queira se colocar de pé. Amantíssimo Deus, que o Senhor abençoe o teu povo aqui reunido, que a tua paz reine em cada coração, que a tua paz esteja reinando em cada lar que é representado pelos teus servos, que aqui congregam e pertence a esta igreja ou não, por aqueles que aqui estão nesta noite. Ó Deus, aonde nós estivermos, aonde nós formos, que nós possamos ser portadores da tua paz, para que as pessoas sintam a tua presença, que nós possamos ser pessoas que compartilhem o amor com o qual o Senhor nos amou, para que as pessoas olhem para nós e vejam de fato um reflexo de Cristo na nossa vida e através da nossa vida. Deus eterno, que o Senhor dê a todo o teu povo aqui reunido uma semana de paz, de bênção e livramento, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista em Vilieda e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. É o que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.